Bom dia, povo de Deus. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, irmãs, o evangelho de hoje, Jesus, ele nos ensina, nos instrui numa prática que nos dias de hoje é cada vez mais difícil, que é amar o próximo. Amar o inimigo, aquele que rezar por aqueles que perseguem, é uma contradição dentro da lógica do mundo, que nos ensina que devemos odiar, matar os nossos inimigos. E essa inversão de valores nos ensina, primeiramente, a entender que nós precisamos amar também o nosso irmão. Amar, perdoar, rezar por aqueles que nos perseguem. Na nossa caminhada nós vamos encontrar muitas pessoas que não nos compreendem, muitas pessoas que vão ter ódio da nossa vida, da nossa caminhada, inveja muitas vezes, mas nós precisamos entender que a lógica do amor é justamente a inversabilidade daquilo que o mundo pensa. Se aquele que se declara nosso inimigo, nós precisamos amá-lo. É fácil? Não é. Mas essa inversabilidade é possível quando nós estamos em Cristo. Se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós precisamos amar os nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem, aqueles que caluniam, aqueles que falam mal da nossa vida. Enfim, na nossa caminhada a gente vai encontrar muito isso, principalmente dentro dos grupos, dos movimentos, das pastorais, dentro da igreja, infelizmente, né? E segue aí também na nossa família, os vizinhos, enfim. Então, na nossa caminhada nós vamos encontrar muito esse tipo de situação. Mas Jesus nos ensina no evangelho de hoje que nós devemos fazer o inverso. Ao invés de odiar, nós precisamos rezar, amar aqueles. Porque até então, se nós fizermos somente, amar somente aqueles que nos amam, então o que é que nós estamos fazendo de diferente para transparecer justamente que somos de Cristo? Nada. Se a gente só ama aqueles que nos amam, se a gente só cumprimenta aqueles que nos cumprimentam, o que nós estamos fazendo ali de extraordinário? Nada. Então, Jesus nos ensina no evangelho de hoje que essa prática do amor, a prática do perdão, de rezar por aqueles que nos perseguem, deve ser um sinal visível daqueles que amam a Deus, que amam a Cristo e estão convictos na sua caminhada e assumindo em si essa regra de amor que o mundo não entende, nunca vai entender. Peçamos ao Espírito Santo essa força para poder amar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos perseguem, rezar por eles. Não é fácil, mas em Cristo, no Espírito Santo, nos dando força e coragem, nós vamos conseguir. Peça essa graça hoje de ligar para alguém, pedir perdão, rezar por aquela pessoa que segue, que lhe persegue, que calunia. Vamos fazer isso no dia de hoje? Estamos na quaresma. Vamos fazer esse esforço, esse sacrifício. Peça ao Espírito Santo que Ele nos ajude nessa missão
de amar o outro, que não é nada fácil, mas, como eu falei, no Espírito Santo nós temos a força necessária para poder amar o outro e rezar por aquele que nos persegue. Vamos fazer esse propósito no dia de hoje. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde e nos reserve no seu amor, na sua graça. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.